Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Deixe o seu like, deixa o seu comentário. Nós hoje vamos entrar em Gênesis capítulo 37. José foi vendido por seus irmãos. Gente, José, ele era um fofoqueiro, ele gostava de fazer fofoca, ele gostava de entregar os irmãos, né? E além do mais, ele era o, o que o pai mais gostava, porque ele foi o filho do primeiro amor dele, né? Que era Raquel, e ele tinha uma oxodó. E aqui, gente, os irmãos ficavam com ciúme e tudo. E Jacó aqui, quando ele fugiu, né, ele habitou na terra de peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. E Jacó já sendo velho, Jacó, essas são a geração de Jacó. Não queria falar de geração agora, não vou ter que falar. Essas são a geração de Jacó. A geração de Jacó, a geração de Jacó, essas são a geração de Jacó, sendo José de 17 anos, ele tinha 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Sempre corria e contava, né? E os irmãos ficavam tomando raiva disso. E Israel, antigo Jacó, amava a José mais do que todos os filhos, porque ele era o filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. E uma túnica de várias cores era dada somente para príncipes. Gente fina naquela época usava uma roupa de uma cor só, ou vermelho, ou verde. Ele não. Aqui o Jacó, o Israel, mandou fazer para ele uma túnica de príncipe. Aí causou mais inveja ainda. Eles tomaram uma raiva dele, sabe? Batiam nele, faziam o que queria com ele. E aí, gente, um dia eles resolveram jogar José num buraco lá. E depois aproveitando a saída de Rubem, eles venderam José como escravo. José sofreu muito, olha bem. Israel amava José mais que todos seus filhos, sendo primogênito da esposa favorita, que era Raquel. Não surpreende que José veio a tornar-se o seu filho preferido. Nós não conhecemos a correta descrição dessa túnica de várias cores. Aqui está falando assim, mas só que tem que só um príncipe usava, né? E a presente tradução segue a leitura da Septuagisma, que significa várias cores, mas no texto também pode ser referido como uma túnica longa de mangas, uma inscrição em outra simétrica ou acádico, que sugere uma túnica bem enfeitada, como usada só por pessoas reais. E Israel deu essa túnica para José. Foi muito ciúme. E aí ele ainda tem um sonho ainda, gente. Ele sonha, né? Um sonho que confirma a providência de Deus, que ele está agindo através de José. Ele tem sonho e aí ele conta o sonho para os irmãos, e os irmãos ficaram com raiva, contaram para o pai, e o pai foi e falou: você está exagerando, você está mostrando que nós vamos nos curvar diante de ti. E aí, gente, o que eles fizeram? Eles estavam com tanto ciúme
que eles tramaram, fizeram uma armadilha para José. Eles fizeram uma armadilha para José e aqui, gente, e disseram uns aos outros: eis já vem o sonhador mor, que ele foi lá levar as coisas para os irmãos deles que estavam caçando. E também investir alguma fofoca, né, gente? Vinde, pois, agora e matemo-nos e lancemos numa dessas covas e diremos que uma besta, que uma fera o comeu e veremos de que será seus sonhos. Porque só sonhava sonho que o povo, que estava todo mundo se curvando diante dele. E ouvindo Rúben, livrou das mãos e disse: não vamos tirar-lhe a vida. Foi o que eu falei com vocês, que ele falou que não ia tirar-lhe a vida. E aí falou assim: aconteceu que chegando José e seus irmãos, tiraram José, eles tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores, e tomaram-na e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e eles venderam José como escravo. José foi vendido como escravos. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alcançaram e alçaram José da cova e venderam, né? E quando Rubens tornou, igual eu falei com vocês no início, ele foi muito bravo, pois Rubem, eis que José não estava mais na cova, então ele rasgou as vestes dele, porque Rubem não queria que vendesse. Tinha ciúme, mas não queria que vendesse. E tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, onde eu irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica com sangue, enviaram a túnica de várias cores e fizeram levar ao pai e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho? E conheceu e disse: é uma túnica de meu filho, uma besta terá comido. Certamente foi despedaçado. Então Jacó falou: é a túnica do meu filho, uma besta deve ter comido ele, certamente foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus ombros e lamentou a seu filho muitos e muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, ele não quis ser consolado. Porém, porém, ele não quis ser consolado e disse: na verdade, com o choro que hei de descer, eu choro, mas eu hei de descer meu filho até a sepultura. Eu ainda vou enterrar meu filho. Assim chorou seu pai. E os medianitas venderam José no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Deixa eu só dar uma aqui, ó. José rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre seus ombros e lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, de ser consolado e disse: na verdade, com o choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. E assim chorou seu pai. Ele falou que ia enterrar, nem que seja, não está falando aqui, né? Nem que sejam os ossos. E aí, com isso, José foi vendido a Potifar lá no Egito. Aqui no verso 25 fala assim: depois que eles assentaram, a tranquilidade deles, né, gente? Jogaram ele no buraco e foi comer, né? E os mercadores medianitas passaram lá e compraram ele por 20 moedas de prata, né?
E quando era rasgar as vestes naquela época, era uma maneira de demonstrar a sua tristeza, tá? Porque ele é a roupa grosseira, lamentação, confeccionada com pelos de cabrito ou camelo. E assim José está lá no Egito. E vamos continuar depois. Deixe seu like, seu comentário.